Olá, pessoal. Temos mais um assuntozinho para a gente aprender de matemática básica. E vai ser mais uma medida. Estudamos medida de comprimento, agora vamos ver a medida de superfície, ou seja, a medida de área. Se eu tenho uma área aqui, ó, e eu quero preencher essa área, né? Então a gente vai fazer a medida dessa área. Então, eu tenho aqui, ó, esse contorno aqui, ó. Tá vendo? Esse contorno desse quadrado é uma medida linear. Ou seja, se a gente colocar uma régua, vem aqui, aqui, aqui e aqui. Então, ela é linear. A gente vai chamar de perímetro. Então, qual é o perímetro desse quadradozinho aí? A gente pode somar. Se aqui é 2 centímetros e aqui 2 centímetros, porque são iguais. Então, 2 mais 2, 4. Aqui é 5, então automaticamente aqui tem a mesma medida. Então, 10. Então, 10 mais 4, 14 centímetros, né? Esse centímetro com esse centímetro, com esse centímetro e esse centímetro, somando é centímetro. Então, o perímetro são 14 centímetros. Mas qual é a área? A área é esses pontinhos, são esses pontinhos aqui, ou seja, a parte que a gente vai preencher esse quadrado. Aí a gente vai chamar que é a área. Se aqui fosse o quarto da sua avó, o seu quarto na sua casa, e você quisesse colocar um azulejo, então você vai perguntar quantos metros quadrados eu vou colocar de cerâmica nessa área. Por que metros quadrados? Porque eu tenho aqui, ó, duas medidas, né? Aqui só tem uma medida só, que é o comprimento, que é o perímetro. E aqui eu tenho duas medidas. Para que medidas são essas? São a altura e aqui o comprimento. Né? Se eu tivesse uma parede, então eu ia ver a altura e o comprimento da parede. E aqui a gente também tem duas alturas no chão. Né? Se a gente for para colocar o piso. Então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar duas grandezas, que é a altura e o comprimento. 2 vezes 5, 10. E centímetros vezes centímetros, vai ser centímetros quadrados. Porque aqui em cima tem um invisível. E quando a gente multiplica, a gente soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a gente vai ter centímetros quadrados. Por isso que a gente diz que vai multiplicar duas grandezas. Aí vira metro quadrado. Se aqui fosse metro, metro vezes metros, metros quadrados. É isso que vai diferenciar da medida linear para essa medida aqui, ó, bidimensional, enquanto que a outra é unidimensional, só tem uma medida. Então, a diferença da medida de comprimento para a medida de área é que a de comprimento só tem uma dimensão, né, que é o comprimento, e é linear, e a medida de área é que tem duas dimensões. Eu tenho altura e comprimento. Né? Isso, quando multiplica, ele vira metros quadrados. Então, área é o que mesmo? É uma grandeza que corresponde à medida de uma superfície. Né? Então, você vai pegar essa superfície, preencher com alguma coisa, com a cerâmica, ou com uma grama. Então, você vai trabalhar com metros quadrados, ok? Vamos ver a nossa tabelinha de medida da superfície, da nossa área. Você vê que a unidade padrão também é metro. Só que a diferença é que aí é um metro quadrado. Então, todos os outros múltiplos, todos os outros submúltiplos vão ser quadrados também. Então, os múltiplos, como nós já aprendemos na aula passada, né, são as unidades maiores que o metro. E submúltiplo são as unidades menores que o metro. Como vocês estão vendo aqui, uma régua. Então, essa régua aqui, que está em tamanho maior. Mas uma régua normal que vocês têm, uma régua escolar, vocês vão medir uma carteira, um lápis, você vai medir um estojo com os submúltiplos, com os decímetros, com os centímetros e com os milímetros. Mas se você quiser medir coisas maiores, você vai para quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. É isso? Então, eu vou perguntar. Então, a sigla do metro quadrado é m ao quadrado. A sigla do decímetro quadrado vai ser dm quadrado, igualzinho a quem? Ao de comprimento, só que a gente coloca o quadrado. Centímetro quadrado vai ser cm ao quadrado, milímetro quadrado vai ser mm quadrado. Indo para os múltiplos, decâmetro quadrado, DAM ao quadrado, hectômetro quadrado, então vai ser HM ao quadrado. Temos também o último, que é o maior, né?
a maior medida que temos é a mais usada, que é quilômetro quadrado. A que a gente usa mais também é o centímetro quadrado. Né? Então, quando a gente quer converter uma unidade para outra unidade, maior ou menor, né? Quando for maior, então você multiplica por 100. E quando for menor, você divide por 100. Né? Então, você vai depender de onde você esteja. Vamos ver lá na frente como é que a gente faz isso. Eu tenho essa mesma tabelinha aqui, não é isso? E eu quero transformar decâmetros, onde é que está decâmetros? Aqui. E eu quero transformar em metros. Então, se é ao quadrado, cada movimento, cada pulo de uma vírgula, você vai abarcar, segurar dois números. Você vai pular em dois números, porque estamos ao quadrado. Lá na frente você não vê metro cúbico, vai pular em três números. Mas aqui, nós vamos ver dessa forma aqui. Eu tenho decâmetros. Decâmetros para chegar em metros é uma casa, entendeu? Então eu vou fazer o quê? Multiplicar por 100, ou andar as vírgulas. Se são duas casas, eu vou pegar onde a vírgula está e vou pular. Aqui, ó. Decâmetro para metro, uma casa só. Então, quando eu pular, eu pulo em dois números. Uma casa. E a vírgula fica aqui, ó. Para no 8. Ou eu posso deixar a vírgula invisível, ou eu posso colocar a vírgula 0. Eu preferi deixar invisível. Então, ó, se a vírgula invisível vinha para aqui, ó, voltando, dividindo, entendendo? Vai ficar aqui. Então, vai ser 7.858 metros quadrados. Então, quantos decâmetros quadrados, quantos metros quadrados tem em 7,58 decâmetros? Porque se a gente botar aqui decâmetros, tem hectômetros, né? 7 hectômetros e 58 decâmetros. Tem 7.858 metros quadrados. Quantos metros quadrados eu tenho em 54, né, 1.623 hectômetros quadrados? Quantos metros eu tenho? Então, eu vou saber onde é que eu estou. Eu estou aqui, ó, hectômetro. Para metros, quanta casa eu vou pular? Uma, duas. Para frente, a vírgula vai andar duas vezes. Ó. Uma, eu vou pegar em dois números. Cada pulo vou pular duas casinhas. Então, uma, duas. A vírgula parou aqui no 2. Puxa a vírgula. Então, esse zero aqui pode sair que não tem não tem valor. Então, deu isso, esse total aqui, 5.462,3 metros quadrados. Eu estou em quilômetro, 18,57 quilômetros quadrados. Eu estou em quilômetros e quero ir para metro. Uma, duas, três casas para frente. A vírgula está aqui, ó. Uma. Eu tenho que pular 3 vezes. 2. Aí, nesse 2 aqui, eu vou botar 2 zeros. 3 mais 2 zeros, tá vendo, ó? Tava aqui a vírgula, no 8. 1 preenchido. 2, vou preencher com 0. 3, puxa a vírgula. Eu poderia colocar uma 0, aqui, mas vai ficar invisível. Não muda o resultado, o valor. Então, 2 casas, ó. 4 zeros, porque cada casa você vai preencher com 2 zeros. Eu tenho agora 6.838,6 milímetros quadrados. Eu quero passar para metros. Ó, eu estou aqui, ó, eu vou dividir. Se não quiser dividir, você vai andar as vírgulas. Então, eu estou aqui em milímetros. Então, vai ser 1, 2, 3 para trás. Eu já estou aqui. Então, 1, 2, 3. Então, vou completar com 2 zeros e outro 0, vírgula. Porque não vai ficar sozinho aqui, ó. Tá vendo? Ele estava aqui no 8. 1, 2, 3. Vai botar vírgula. A vírgula vai ficar purinha aqui? Não, a gente coloca 1, 0, vírgula para acompanhar. Eu estou em centímetros quadrados. Aqui, ó. E eu quero ir para metro. 1, 2. Para trás, a vírgula. 1, 2. Puxa a vírgula e coloca o 0. Tá entendendo? Então, se você for para frente, você caminha a vírgula para frente. Se for para trás, você caminha a vírgula para trás, voltando, ok? Eu acho até mais fácil do que estar dividindo por 100 e multiplicando por 100, ok? Vamos ver também um problemazinho que envolva sistema de medida de área. Qual é a área em milímetros quadrados? Olha que eu estou pedindo em milímetros quadrados. De um azulejo quadrado de 15 centímetros de lado. Eu tenho um azulejo quadradozinho e cada lado aqui dá 15 centímetros. Lembra que a gente explicou? Para encontrar a área,
Se é 15 aqui, se são um quadrado, são 4 lados iguais. Então, na altura e na largura são 15. 15 vezes 15 vai dar 225 centímetros quadrados. Mas a pergunta, a questão está pedindo em milímetros. Se você colocar essa resposta, vai estar errada. Né? A área é essa, mas em milímetros, você vai transformar centímetros quadrados em milímetro. Centímetros lá vai estar uma casa na frente. Então, você vai para a frente uma casa. Então, a vírgula está aqui invisível. Uma, você vai completar com 2 zeros. Vírgula zero. Então, esse vírgula zero na frente, você coloca se você quiser. Então, dá 2.500 milímetros quadrados. Seria a área desse azulejo em milímetros. Qual é a área em centímetros? 225 centímetros. Mas em milímetros, eu preciso converter, transformar os centímetros em milímetros, que dá 22.500 milímetros quadrados. Ok? Até a próxima aula.